Hoje é aulão sobre a apresentação do TCC. Se você vai fazer alguma apresentação, a apresentação do TCC, essa aula é para você. Fica aqui com a gente. Olá, eu sou a Jennifer do Vivência Universitária e nessa aula vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a apresentação do TCC. E claro, a Érica é nossa especialista aí em oratória. Eu sou a Érica, outra professora do Vivência Universitária, e hoje nós vamos falar só de apresentação de TCC. É uma dúvida que muitos alunos têm, aquela dificuldade de falar em público, não saber como montar a sua apresentação e como se comportar na hora dessa apresentação. Então, hoje é só sobre isso. Se você está nessa fase, assista esse vídeo do começo ao fim. E já aproveitando aqui nesse momento de falas aleatórias, convidando você para seguir o nosso canal aqui no YouTube e também seguir a gente lá no Instagram, porque todo dia a gente tem conteúdo lá novo e toda semana tem conteúdo novo aqui também. Bom, a Jennifer falou que eu sou especialista em oratória. E o que é isso, né? Oratória é você conseguir falar, transmitir a ideia, transmitir aquela informação que você quer, de um jeito que a outra pessoa te escute e te entenda exatamente o que você está falando. Então, eu fiz um curso durante, acho que um mês, um intensivão de oratória, onde a gente aprendeu várias técnicas, tiramos alguns vícios, não todos, porque a oratória ela precisa ser treinada diariamente, então alguns vícios como né, tá. E aqui eu já vou começar com uma curiosidade, né? Eu tinha um vício muito interessante de começar a falar, eu colocava o cabelo atrás da orelha. Então, isso é uma coisa que a gente vai corrigindo quando a gente trabalha e estuda oratória. E eu fiz esse curso, né? Mudou muito a minha vida, foi super importante, porque quando eu dou aula na graduação, né, na frente dos alunos, a gente precisa tentar transmitir essa mensagem de uma maneira clara, direta, para que não haja nenhum ruído de comunicação. Então, essa é a questão da oratória. Agora eu vou para o Word, né? Vamos lá. Bom, vamos começar então a falar por que a gente tem que pensar nessa apresentação. Qual que é a importância de fazer uma boa apresentação do TCC? Eu vou falar aqui, discorrer algumas coisas, a Jennifer vai preparar um documento para que vocês também consigam ler aquilo, os pontos principais que a gente está falando, né? A primeira coisa de uma boa apresentação do TCC é realmente você pensar que aquilo vale nota. Então, você não está ali apenas apresentando um trabalho acadêmico mais um e tanto faz. Na verdade, aquilo vai compor a sua nota de aprovação. Então, por isso que é tão importante você prestar atenção, pensar, construir essa apresentação e seguir essas orientações que a gente vai te dar aqui no decorrer desse vídeo, para que você consiga fazer essa apresentação com uma maneira clara, direta e que realmente alcance aí a sua nota máxima. Então, o primeiro ponto é vale nota da apresentação. Segunda Só coisa. só esse já vale tudo, né? Só isso já justifica tudo, né, Jennifer? Também acho. A segunda coisa que é importante é a gente precisa fazer a apresentação de modo que a gente resolva possíveis dúvidas da banca. Como que funciona isso, Érica? Pelo amor de Deus. Saber o que a banca está pensando? Sim. Você vai tentar prever quais são as dúvidas que vão sair dessa apresentação. Então, quando você vai fazer a apresentação do TCC, a banca tem seu trabalho escrito para poder ler, para poder acompanhar, para saber ali o que você vai apresentar. Quando você escreve esse trabalho, por isso que é importante você escrever, respirar, pensar, você vai entender que vão surgir dúvidas ali. Talvez em assuntos que você falou, talvez em definições que você apresentou. E aí, essa apresentação, ela vem somar, ela vem complementar aquilo que você apresentou na parte escrita. Então, você tem o texto escrito para o pessoal e depois você tem a apresentação ali no slide para que as pessoas possam complementar aquilo que ela leu. E muitas vezes, né, Jennifer, quando a gente está vendo uma apresentação, a gente vê que na apresentação o aluno resolve muitas das nossas dúvidas. Isso é muito legal de ver, né? Já aconteceu com você? Já sim. Às vezes você vê o trabalho assim, ele não tá tão bem escrito assim. E quando você vê a apresentação, você entende alguns pontos, né, que talvez na escrita não tivesse resolvido. E como a avaliação ela é uma avaliação global, né, pode ser que a parte escrita não esteja tão boa, então vai ter uma notinha um pouquinho mais baixa, mas a apresentação tá muito boa, então você, na somatória de tudo, tira uma nota boa, né? Então, por isso que é importante você tentar fazer o melhor que você pode em todos os aspectos, né? Porque se um ponto está mais capenga, você consegue, né, elevar ali sua nota em outro ponto.
Exatamente, isso é bem legal de se pensar. E uma coisa interessante que me ocorreu quando a Jennifer estava falando, nessa questão de você poder falar, né, a sua apresentação, você pode mostrar aqueles pontos que às vezes na escrita é difícil, sei lá, um gráfico com aquelas multivariadas, um monte de informação, que às vezes colocar a imagem ali ficou difícil a escrita de explicar, você fez isso, claro, mas na hora da oratória, na hora de expressar verbalmente aquela informação, você consegue trazer esses detalhes que são tão importantes. Um outro ponto do porquê fazer uma boa apresentação do seu TCC é mostrar que você tem domínio do tema. Então, como a Jennifer bem falou aqui, na avaliação do TCC não é só a parte escrita. Ah, você escreveu bem, parabéns, colocou a BNT, sucesso. Isso é uma parte do processo. A outra parte é a sua apresentação oral. E dentro de tudo isso é o quanto você domina daquele assunto. Porque, afinal de contas, é isso que você está sendo avaliado, né? O quanto você aprendeu fazendo aquele trabalho, o quanto você tem de experiência com aquele assunto, e isso também é visto dentro da sua apresentação. Então, dentro da nossa ficha de avaliação, como banca examinadora, a gente tem vários itens ali, e um deles é isso, o quanto que o aluno domina aquele tema que ele apresentou. Se ele está ali muito superficial, ou se ele conseguiu fazer uma boa pesquisa bibliográfica, conseguiu tirar reflexões importantes e está bem aprofundado naquela informação. Isso é bem importante para você. E claro Na que... verdade, Oh, posso desculpa. complementar aqui? Na verdade, o domínio do tema, você só consegue mostrar falando, né? Porque quando você escreve, você escreveu uma coisa. Quando você fala, é que você realmente mostra que você entende daquele assunto, né? Porque você pode ter escrito, sei lá, alguém pode ter te ajudado, você pode ter tá lá com o livro, você olha lá no livro, mas quando você está falando, é você e você. Então, essa questão do domínio do tema, né? Ela só a gente só consegue avaliar mesmo na fala, né, Érica? Essa é a minha impressão. Não, isso é verdade. A fala, ela traz muita confiança para quem está ouvindo, no sentido do quanto você consegue aprofundar ou não. E aí também, né, Jennifer, tem a questão da banca. A banca, quando ela está ouvindo você falar sobre o assunto, o professor consegue entender o quanto você está aprofundado ou não. E depois, né, até trazer um pouquinho esse assunto, a banca vai discutir com você, vai conversar com você a respeito desses temas. Então, conforme você vai falando, você vai se... Porque isso faz parte da apresentação, né? O que a gente chama de arguição, que é quando tem aquele debate amigável dentro do assunto que vocês estão escolhendo ali. Então, quando você está expressando as suas ideias a respeito do seu trabalho acadêmico, a banca também está avaliando. Ali também faz parte da oratória, né? Não é só passar os slides ali e falando papapá. A apresentação, ela conta com todo o processo. O jeito que você porta. Bom, eu vou falar isso mais pra frente também, mas é um todo. Isso que é legal de pensar, né, Jennifer? Que não é uma coisa isolada. Uma coisa é o texto, uma coisa é a apresentação, outra coisa são as questões. Não, é uma somatória. E por último, um outro item que a gente selecionou aqui para trazer para vocês, nesse quesito da importância de fazer um bom trabalho acadêmico, é justamente a experiência de falar em público. Lembra, o TCC, ele costuma ser o último trabalho acadêmico. Então, você já veio ali treinando durante toda a sua graduação algumas apresentações. Então, aqueles seminários, aqueles trabalhos em grupo, qualquer coisa que teve que falar na frente da sala, foi uma forma de você treinar para este momento, para você mostrar toda a sua desenvoltura ali, toda a sua malemolência na hora de falar em público com as outras pessoas. Então, são pontos importantes para você entender, só para você refletir aí por que é importante fazer uma boa apresentação de TCC. Depois, coloca aqui nos comentários desse vídeo se você já tinha pensado nesses pontos e se tem mais algum que você gostaria de acrescentar. Ajuda a gente a aumentar as informações aqui, que vai ser bem legal. Bom, para a importância do bom trabalho de trabalho acadêmico é isso, Jennifer. O que mais a gente pode discutir aqui a respeito desse assunto que a gente selecionou? Agora a gente pode ir para um segundo tópico como preparar uma boa apresentação, né? Vamos lá. Essa é a parte talvez mais importante desse vídeo, então presta atenção agora, pega seu papel e caneta aí e senta para escrever os itens que a Jennifer vai listando pra gente. Coloca mais para cima pra gente, para todo mundo conseguir ver, por favor. Beleza. Ops, demais. Vai dando sinais aí. Bom, como preparar essa boa apresentação? Primeira coisa que você tem que pensar na hora de fazer essa apresentação. O que a gente vai estruturar aqui nesse texto que você vai acompanhar no vídeo são pontos mais ou menos na ordem para você se organizar, tá bom? É um checklist para você se organizar. Então, vamos lá. O primeiro ponto é, você precisa saber quanto tempo você tem de apresentação, né?
Exato. Essa questão do tempo é fundamental. Por quê? Se você tiver 5 minutos, você vai montar um esquema de apresentação. Se você tiver meia hora, você vai montar outro esquema de apresentação. E aí vem uma pergunta que sempre fala, ai, professora, mas montar uma apresentação de 5, 10 minutinhos é muito melhor do que montar uma apresentação de meia hora. Isso é verdade, Jennifer? Não, não é verdade. Porque o negócio é o seguinte: quanto menos tempo ou menos espaço você tem que usar o seu poder de síntese, né? E para você sintetizar alguma coisa, você precisa ter a parte grande pronta. Então, por exemplo, se você tem ali uma ideia muito complexa, você precisa ter toda a estrutura daquela ideia bem elaborada, vai num texto lá de, sei lá, 10 páginas, para você conseguir pegar o que é principal dali e transformar em uma página. A mesma coisa para apresentação. Você tem que ter ali todo o raciocínio, né, que seria importante para fazer a pessoa entender aquilo lá que você quer explicar e resumir ele em 5 minutos. Então, é mais fácil você fazer uma coisa grande do que fazer uma coisa curta, né? Então, geralmente, a gente parte do grande, a gente faz, né, se você quer que o negócio esteja bem feito, você parte de uma coisa grande, né, onde você coloca tudo que você acha importante e depois você resume, né? Então, fazer uma apresentação curta é muito mais Complexa, né? complexo, acho que desafiante, essa é a palavra que eu quero dizer. É muito mais desafiante do que fazer uma apresentação de uma hora, né? Falar uma hora é fácil, né? Se você sabe do assunto, claro, se você tem domínio do assunto. Se você não tem domínio do assunto, Não, 5 minutos é muito, a gente né? está partindo do pressuposto que a pessoa fez o TCC, né? Esse é o nosso grupo aqui. Exatamente. Então, fazer uma apresentação de 5 minutos não é tão fácil assim, não é melhor. Por quê? Além desse poder de síntese que a Jennifer falou, você tem que ter muita criatividade para você poder organizar os conteúdos. Imagina você falar, sei lá, de física quântica para alguém que nunca ouviu falar disso em 5 minutos. Você tem que trazer uma base ali rápida para a pessoa poder entender em que ponto que você está. Então, é muito mais complicado nesse sentido. Se você tem 1 hora de apresentação, você consegue dar a base, explicar os detalhes e depois, por fim, apresentar os seus resultados, se for o caso de um TCC. Bom, um segundo ponto importante é se informar aonde será a apresentação e quais recursos estarão disponíveis. Então, por exemplo, essa apresentação, né, meu TCC vai ser numa sala de aula. Eu vou ter o PowerPoint disponível. Ótimo. Então, eu vou poder montar na minha apresentação no PowerPoint. Minha apresentação vai ser numa sala de aula e não tem internet disponível. Então, eu tenho que pensar em levar a minha apresentação salva em algum pendrive, em alguma coisa, para que eu possa usar lá, ou de repente até no meu computador. A minha apresentação vai ser no auditório. Legal. E por que isso é importante, eu saber aonde vai ser minha apresentação? Porque isso já vai te preparar emocionalmente para o tamanho que essa apresentação pode ser. Se eu sei que é uma sala de aula, poxa, a sala de aula da minha graduação cabe ali 60 pessoas, então vamos supor que vão todas as pessoas possíveis e vão a 60. E se eu for no auditório e de repente a minha universidade faz um evento para fazer essas apresentações de TCC, e eu sei que pode ter 100, 200, sei lá, 300 pessoas assistindo meu TCC. Tô falando aqui, mas é mais para você se preparar. A realidade geralmente tem só você, seus parentes, seus melhores amigos assistindo o seu TCC, né? Ele geralmente é feito fora do horário de aula. Por exemplo, o meu foi feito quase que 4 horas da tarde, sabe, de uma terça-feira, por causa de N fatores. Então, não tô falando que vão ter um público de 200 pessoas assistindo o seu TCC, não é isso. Às vezes nem congresso a gente tem isso, né, Jennifer? É verdade. Mas é só para você entender o que a informação do local pode te trazer. Saber se vai ter luz, saber se os seus slides vão ser de fundo branco ou de fundo preto. Tudo isso é reflexo de você conhecer o lugar aonde você vai fazer a sua apresentação. Se você vai usar microfone, por exemplo, tem gente que nunca usou microfone na vida. A primeira vez é na apresentação do TCC. E aí põe o microfone assim, termina a apresentação assim, tá falando e o microfone tá aqui, ó, do lado da orelha. Então, pessoal, essa foi minha apresentação. Não dá nem pra entender o que tá falando. Ou a pessoa fica nervosa e não consegue segurar direito o microfone. Então, tudo isso é importante você entender quais são os recursos e o local que você vai fazer essa apresentação. Então, só recapitulando, primeiro ponto é saber o tempo da sua apresentação, para você saber como você vai se organizar. Depois, saber aonde e quais os recursos você tem disponíveis para essa apresentação.
Posso falar uma coisinha? Então, tenho duas coisas interessantes para falar sobre isso. Primeiro foi, eu fiz um concurso público, né, para professor universitário, e geralmente você tem que dar uma aula, né? E num dos concursos que eu fiz, estava escrito no edital que era uma sala de aula e que não tinha projetor. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que alugar um projetor, né? Então, eu viajei para a cidade, né? Foi em Fortaleza esse concurso, né? Então, eu viajei para Fortaleza, eu aluguei um projetor, né? Para eu poder apresentar a minha aula, né? Na verdade, todo mundo tinha que fazer isso, né? E oba, isso daí foi bom eu ter lido o edital e saber, né, disso. Imagina se eu chegasse lá com o meu pendrivezinho, né? E outra, você não tem projetor, você tem que levar seu próprio computador também, né? Chega lá com o meu pendrivezinho e não tem nem computador, nem projetor, né? E outra coisa também interessante é que no meu, no meu TCC eu apresentei numa sala de aula normal, né? Então você não tem mesa, não tem nada, então você consegue ficar na frente os slides lá. Já no doutorado e no mestrado foi no auditório, né? Como a Erika falou. E qual a diferença desse auditório? É que tem uma mesa grande na frente da tela, né? Aí você tem que pensar onde eu vou me posicionar, porque nessa mesa depois vai ficar banca, né? Onde eu vou me posicionar? Vou me posicionar atrás da mesa, perto do slide, na frente da mesa, entendeu? Tem várias coisas para você se considerar e a gente acha que isso é trivial, mas não é, né? A gente tem que se informar, saber o que vai ter disponível. Às vezes, até essa questão da apresentação, uma dica que o meu orientador me deu é faça uma apresentação em PDF, né? Então você faz o quê? Tô dando essa dica para vocês também. Você faz no PowerPoint normal, e no PowerPoint dá para você salvar em PDF. Por quê? Se você chega lá e o seu PowerPoint é mais recente do que o que tem disponível, geralmente esses computadores das universidades não têm o Última programa versão. mais, a última versão do programa. E às vezes você colocou lá uma animação, né, que faz uma coisa super diferentona. Aí você chega lá na hora de apresentar, a animação não funciona, né? Então, tem um jeito. Um jeito é você ir fazer vários slides, né? Se você quer que as coisas apareçam, né? Uma por uma, você faz vários slides e em cada um você coloca diferentes tópicos, né? Aí, quando você salvar no PDF, ele vai estar lá do jeito que você quer. E o PDF não dá esse problema, entendeu? De versões. Então, essas coisinhas assim, você aprende na prática, né? E uma coisa importante, né? Por que eu preciso conhecer o lugar antes, né? Por que dessa dica? Na verdade, tudo isso é para te deixar mais calmo e mais preparado na hora da sua apresentação. Por quê? O que a gente puder minimizar de coisas que possam te deixar ansioso, melhor. Porque a gente sabe que falar em público já é um tabu, as pessoas já têm lá várias questões. E aí você chega lá, você não sabe nem onde vai ser sua sala, como que vai ser. Vou só contar uma fofoca aqui. Quando eu fui fazer minha apresentação de mestrado, eu estava em uma outra. A minha pós-graduação era numa cidade, e aí eu acabei me mudando depois para minha cidade, né, São Paulo, novamente. Voltei para São Paulo. E aí a minha apresentação de mestrado tinha que ser nessa cidade que eu estava fazendo a graduação. Então eu não tinha muito vínculo ali no dia a dia. Quando eu cheguei, eu falei assim: vim fazer minha apresentação de mestrado e tal. Aí a pessoa: apresentação de mestrado? Quem? Quando? Onde? Aí eu já comecei a ter aquele mini ataque cardíaco. Falei, não, eu tenho uma apresentação de mestrado hoje, não sei o que, não sei o que. Aí mostrei a carta, né? Achei os documentos e tal. Ela, então eu vou liberar uma sala para vocês. E assim, eu e a banca, né, tava comigo, porque a banca foi de São Paulo para essa cidade. E aí chegamos lá, a sala não tava pronta, tipo, não tinham limpado a sala, sabe? Sala fechada há uns 3 meses, coisa pouca, cheia de pó, sei o quê. Aí me pediram desculpa e foram limpar a sala. E a gente ficou pro lado de fora ali, tomando uma água, esperando e tal. Só que se eu não estivesse preparada emocionalmente para isso, eu teria tido um troço ali na frente de todo mundo. Mas eu estava tranquila, porque eu sabia que as coisas iam dar certo. Aí foram ligar o datashow não funcionava, aquela coisa que acontece, eu ali plena, né, só olhando. Quando tudo deu certo, a gente já começou a apresentação, tipo, uma meia hora de atraso para mais, aí a gente começou a apresentação. Mas mesmo assim eu estava focada, estava tranquila. Por quê? Porque eu já sabia que essas coisas poderiam acontecer devido a eu não estar presente ali o tempo todo. Já no meu doutorado foi totalmente diferente. Como eu estava presente na instituição o tempo todo, eu consegui saber exatamente quais seriam os passos que iriam acontecer. E me trouxe ainda muito mais segurança. Então é bom a gente conhecer para isso, tá?
Agora, vamos para o próximo ponto, que é saber para quem você está falando, né? Isso é fundamental quando você vai falar em público, né? Seja na apresentação do TCC, seja se você vai fazer uma apresentação de qualquer coisa, você precisa saber o nível de conhecimento das pessoas sobre aquele assunto, né, Érica? Porque, de novo, assim como o tempo da apresentação vai te falar como você vai organizar o seu conteúdo, saber quem é que está assistindo a sua apresentação vai te mostrar como e quanto você deve aprofundar naquele assunto. Olha só, quando eu fui fazer minha apresentação de TCC, na banca tinham 3 pessoas, né? Uma é minha orientadora, que dominava e domina o assunto, uma pessoa que dominava bem o assunto e uma terceira professora que não dominava o assunto. Então, não adiantava eu chegar ali, né, derramando um monte de conhecimento técnico ali, que a banca, ela no caso, ficaria um pouco em dúvida. Eu tinha uma banca muito mista, na verdade. E aí, tanto é que isso refletiu depois nas perguntas que ela me fez, que foram perguntas ali mais do meu dia a dia, mais da minha metodologia, aonde ela conseguiu extrair mais informação. Então, você tem que saber para quem você está falando para entender o quanto você deve se aprofundar. Uma dica é: estou fazendo a minha apresentação de TCC. O seu público não é a sua família que foi assistir, tá? O seu público é a sua banca. Então, é ali que você vai ter o nível, né? Ter o termômetro do quanto você deve se aprofundar ou não. Minha banca é composta por, sei lá, né? Tipo um doutorado, 5, 6 pessoas extremamente especialistas no assunto. Meu amor, mergulhe nesse assunto. A minha banca de TCC são professores que, né, não estão tão afins, assim, tão próximos do meu conteúdo, ou são professores que estão próximos do meu conteúdo. Você tem que também se entender ali até onde você pode ir. Ah, Érica, vou fazer uma banca de TCC, eu preciso saber tudo do assunto? Calma, você está apresentando um TCC. Ainda não é um doutorado ou um pós-doc. Então fica tranquilo, você não está em Harvard ainda igual a gente. Então fique tranquilo, né, com a sua apresentação aí, mas saiba que você tem que se aprofundar um pouco, sim, porque o seu público é a sua banca, tá? E por aí você vai conseguir entender o quanto você tem que se aprofundar nesse conteúdo. E o quanto que você tem que ser técnico. Porque senão você fala muito também e as pessoas falam, mas ela falou um monte de coisa e não trouxe a informação principal. Eu acho que outra coisa que você tem que pensar também é sobre as possíveis perguntas que a banca pode fazer. Ó, quando você está falando de um determinado assunto, já tem algumas perguntas que as pessoas naturalmente vão se interessar, né? Eu participei de uma banca no início dessa semana, ou foi na outra semana, sei lá, tô meio perdida. Acho que foi na segunda-feira, né? E a aluna, ela não estava preparada para responder uma pergunta óbvia, que era relacionada com o tema dela, né? O próprio orientador dela perguntou, ela falou, ai, não sei. Tudo bem, não interferiu na nota dela, né? A gente foi super compreensivo, né? Ela passou, deu tudo certo. Mas depois a gente ficou pensando, né? Era uma pergunta meio óbvia, né? Dado o assunto que ela estava que ela estava estudando, né? A gente ia perguntar esse tipo de coisa. Então, é, é um exercício legal para você, né? Se preparar, pensar quais são as possíveis perguntas que as pessoas vão fazer. E dependendo também do público. Então, se você sabe qual é a especialidade do professor, né? E para como que você vai saber isso? Você entra lá no currículo Lattes dele ou dela, né? Olha lá qual é a área de formação da pessoa, o que que ela estuda. Porque, por exemplo, se você vai falar sobre um determinado tema e uma das pessoas da banca não é especialista, né? Talvez ela vai te perguntar detalhes mais gerais, né? Já se ao contrário, se você está falando de um assunto que a pessoa é especialista nesse assunto, ela vai te perguntar coisa mais específica, né? Então, dependendo da banca, você precisa estar preparado para essas duas situações, ou falar alguma coisa geral, ou falar alguma coisa muito específica. E uma coisa aqui, viu? Aliás, duas coisas. Nunca, nunca fale assim, não sei. Porque vira um clima, né, surreal. E talvez a banca não seja tão compreensiva quanto a Jennifer e a banca dela foi. Então, quando te fizerem uma pergunta na banca que você não souber, você não é obrigado a saber de tudo de fato, né? Claro, as coisas básicas você é. Você pode falar assim, olha, professor ou professora, essa sua pergunta foi muito boa, foi muito coerente, eu vou fazer uma pesquisa maior, né, uma pesquisa mais profunda a respeito desse tema e te trago essa resposta em um outro momento. Sorri a cena e vai para a próxima pergunta, entendeu? Mas não fale assim, ah, não sei. Porque a banca É, fica até sem reação, né? Fica tão. Ah, verdade. aquele risinho Fica um amarelo. climão. Ah, não sei. Você fala assim, olha, você pode falar não sei de várias maneiras, né? Uma dessas formas é como a Erika falou. Eu acho que uma forma educada de falar assim,
nossa, muito obrigada pela sua pergunta. Agradece a pergunta, né? Sempre que você, né? Acho que uma boa estratégia na banca é sempre você ser humilde, Sim. sabe? E humilde agradeço, obrigada pela pergunta, professora. Acho sua questão muito interessante. Para falar a verdade, eu não tenho uma resposta pronta sobre isso, mas com certeza eu vou refletir. Ou você tenta falar, olha, pelo que eu sei, né? Eu pensaria nessa linha, sabe? Tenta responder algo, né? Não Isso. precisa também enrolar. Enrolar também é chato, que a pessoa percebe que você está enrolando. Então, tenta pelo menos se colocar numa posição assim de eu estou tentando, entendeu? Isso. Essa questão da humildade, eu quero falar também. Isso aí é algo muito importante quando você estiver apresentando. Se colocar numa postura humilde, né? E o que é isso? Tentar não discutir com a banca, entendeu? Porque você está numa posição de estar sendo avaliado, né? Então, se você. Eu estou falando isso porque já aconteceu, né? Já vi casos em que o aluno estava se sentindo acuado e, em vez de se colocar numa postura de humildade, né? Ele tentou se mostrar mais, né? Desafiante e a banca não gostou e prejudicou ele, né? Então, você tem que se colocar sempre naquela postura de humildade, de estou aprendendo, né? Que aí a banca fica tranquila e vai te avaliar de acordo, né? O que você acha? Eu acho que aí tem duas coisas legais que pensar que a banca, geralmente ela é formada por professores, por pesquisadores. Então, ali, por mais que eles te perguntem, né, te coloquem na parede, principalmente conforme você vai passando ali de mestrado pro doutorado, aquela sofrência que você tá passando ali, eles não vão te colocar, né, entre a cruz e a espada. A ideia é te provocar a mostrar o que você sabe. Uma vez, na minha banca de doutorado, eu estava apresentando, né, então apesar de eu ter falado que eu tava controlada, mas, né, tendo um troço por dentro. Né, a ansiedade, o nervosismo ali, você finge naturalidade, mas por dentro você tá uma loucura. E aí, eu já tinha feito a apresentação, tava na arguição lá da banca, e alguém da banca fez uma pergunta, e a pergunta não foi para mim. A pergunta foi de uma forma que nós, especialistas daquele assunto, e eu já me incluí, né, no nós, porque ela fez na minha banca, então o nós discutisse aquele tema. E eu achei bem interessante, apesar de, naquele momento, eu não tinha informações suficientes para dar um posicionamento forte ali. Mas eu vi a banca discutindo entre si, sabe? Os outros professores argumentando, discutindo, trazendo a informação. Então, isso foi uma coisa muito enriquecedora na minha banca, porque eu vi que não é uma verdade absoluta. Nossa, eu estou aqui sendo avaliada e só eles sabem, só eu sei, ou eu não sei nada, não sei qual posição que a gente se coloca nesse momento. Então eles discutiram, chegaram ali numa conclusão e continuamos analisando o meu trabalho. E eu fiquei ali discutindo, olhando para um lado, né, na medida do possível que eu podia entender e maravilha, fomos para o próximo passo. Então é legal a gente se posicionar com essa humildade que a Jennifer falou, dar espaço para a banca discutir e entender que não é algo pessoal, né? Eles não estão ali para te reprovar. Na verdade, eu acho que a grande maioria dos professores, eles já vão com o pensamento de aprovação. Né? A gente quer aprovar um aluno, um novo pesquisador. Aí só vai um pouquinho depender da sua apresentação e do tanto que você conseguir mostrar essa informação, né? Agora a gente já falou dessas questões assim mais gerais, né? Vamos falar um pouco sobre na prática. O que você precisa ter ali no seu conteúdo, né? Acho que o primeiro passo é você anotar o que exatamente você quer falar, né? Porque se a gente já pegar o PowerPoint e começar a preparar lá, pode ser que não dê certo, né? Talvez fique muito longo, talvez fique muito curto, né? Então, primeiro, anota tudo que você quer abordar na sua apresentação, para você ter uma ideia de tudo que é necessário ali para você se fazer compreendido. Essa anotação que a Jennifer está falando é um papel mesmo, sabe? Você estruturar ali os pontos principais do seu trabalho. E o que vai guiar essas anotações, esses temas? É o seu trabalho escrito. Seu trabalho escrito já está pronto, então você vai pegar ele como base e vai montar a sua apresentação em cima dele. Não é para fazer uma apresentação totalmente diferente do trabalho escrito, pelo amor de Deus. Você tem o trabalho escrito como base e você vai pegar os pontos principais. E esses pontos principais você vai fazer avaliando tudo aquilo que a gente já te falou.
tempo de apresentação, o que você vai ter disponível para essa apresentação, quem é seu público. Então, por exemplo, se você entendeu que o seu público vai ser de professores não muito especiais, né, não muito envolvidos com o tema, você vai ter que dar uma base para que eles entendam. Se de repente o seu público a sua banca é de especialista no assunto, sabem tudo, você não vai ficar falando então surgiu pela primeira vez. Não, você já vai direto no assunto, porque é isso que a banca quer te fazer. Deixa eu só voltar um tempinho aqui nessas frases, Jennifer. Existe a situação também quando o aluno não conhece a banca, né? Que a banca é selecionada pela faculdade. E se você não conhece essa banca, o quanto você deve se aprofundar? Bom, entenda que você está fazendo um trabalho de TCC. Então, existe um aprofundamento ali que você vai ter que ter, né? Conhecer as informações básicas do seu trabalho, mas é um trabalho de TCC. E uma outra coisa, tudo que está no seu trabalho escrito você tem que saber. Érica, coloquei uma informação lá que eu peguei de um livro, uma referência bibliográfica super top, mas não tô segura para explicar aquilo, não sei direito o que aconteceu aquilo. Ou você vai buscar essa informação e vai preparada para essa banca, ou você reflita se essa informação precisa realmente estar no seu trabalho escrito. Porque é lei de Murphy. O negócio vai estar lá, você está inseguro, você não sabe, a primeira pergunta da banca é sobre aquilo. Entendeu? Então, o que está escrito no seu trabalho vai seguir de base para a sua apresentação. E você vai montar essa apresentação ali, primeiro no papel, estruturando os tópicos que você vai falar, de acordo com o tempo dessa apresentação, de acordo com o público dessa apresentação, e depois você vai entender o quanto você deve se aprofundar, em qual momento você deve se aprofundar mais. Isso. A partir dessas suas anotações, estruture esses tópicos de forma lógica. E qual é a forma lógica que você vai estruturar? Da mesma forma que você estruturou o seu TCC, né? Então, como a Érica falou, né? A apresentação vai refletir o seu trabalho escrito. Então, se você colocou introdução, metodologia, resultados e discussão, você estrutura a sua apresentação da mesma forma. Então, você não pode chegar já falando os resultados, né? Você tem que fazer a introdução primeiro, apresentar a metodologia, né? Porque isso vai facilitar ali você organizar todas as suas ideias, né? Isso. E também vai te mostrar o tanto que você tem que se aprofundar em um determinado assunto. É claro que quando você tem um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa, as pessoas querem saber muito ali da sua metodologia, acho que são os pontos principais, e os resultados que você teve, porque é onde vai gerar a maior parte das discussões, onde vai trazer mais informações para as pessoas entenderem. Então, se você puder dar um peso na sua metodologia, nos resultados na discussão, é aonde você tem que se dedicar o maior tempo, tá? A introdução, ela tem que apresentar, ela tem que aparecer, e essa introdução, ela vai ser avaliada de acordo com o seu público, se você vai se aprofundar mais ou menos nessa introdução. Mas metodologia, resultado e discussão é aonde você tem que dedicar maior tempo para explicar. Já aconteceu, Jennifer, por exemplo, do aluno não pensar nessa organização do tempo, aí ele tinha, acho que 40 minutos para fazer a apresentação, ele ficou, 25 minutos na introdução, e o resto do tempo foi uma corrida, né, louca de metodologia, resultado e discussão, aonde o aluno nem respirava. Então, assim, a gente queria trabalhar melhor o resultado da discussão dele e foi uma coisa louca. Então, pensa nessa distribuição de tempo, dando peso para metodologia, resultado e discussão. Só uma observação. Érica, mas isso sempre? Tem casos e casos. Por exemplo, eu tive uma amiga, né, uma professora, colega minha, que ela foi desenvolver um trabalho e, na hora de desenvolver esse trabalho, eles mudaram a metodologia, né, adaptaram a metodologia e patentearam essa metodologia. Então, ela virou uma situação assim, o importante era o resultado e, de repente, o importante era a metodologia que virou uma patente. Então, quando ela foi apresentar esse trabalho, ela deu um foco danado na metodologia, porque, na verdade, esse foi o grande resultado dela, entendeu? Mudou o foco na hora de fazer a análise. Então, você vai ter que ter como posso falar, essa sensibilidade para entender o que é mais importante no seu trabalho. Então, é claro que eu estou falando que a introdução é importante, mas que tem maior peso metodologia, resultado e discussão. Mas você tem que ter essa sensibilidade, tá? Isso, exatamente. E você precisa tentar ver, durante a sua apresentação, o tempo que você está dedicando para cada uma dessas partes, porque isso é avaliado. O professor vai falar, olha, você gastou 25 minutos falando da sua introdução e pegou... Fala mesmo, gente, não é... como é que é?
invenção da nossa cabeça. Ele fala mesmo, a pessoa conta quanto tempo você gastou na sua introdução, principalmente se está desbalanceado. E Né? conta, Jennifer, sabe por quê? Porque na ficha de análise de TCC, geralmente tem tempo de apresentação. E aí, essa avaliação é feita. Então, por exemplo, se você tinha 40 minutos para apresentar, você apresentou em 15, algo de errado não está certo, né? Ou se você tinha 40 minutos e levou 3 horas para apresentar, primeiro que você não vai levar, porque alguém vai levantar a mão e falar assim, não, acabou o seu tempo, aonde você estava. Então, é avaliado o tempo de apresentação. Por isso que é tão importante você organizar isso também. Tá vendo? Essas coisinhas, elas... A gente tá falando de TCC? Assim, de como escrever seu TCC? Na verdade, não. Mas são várias outras coisas que estão ali ao redor, mas que são extremamente importantes para que você consiga ter essa apresentação nota, né, máxima ali na hora. E por fim, né, falando de toda essa questão de apresentação, um outro ponto muito importante é você praticar a sua apresentação várias vezes. E perceber se esse tempo que você está treinando, que você está aplicando, é coerente com aquilo que você tem que apresentar. Quanto mais você treinar a sua apresentação, mais seguro você vai estar para fazer essa apresentação. O aluno geralmente fala assim, eu tô nervoso para fazer a apresentação, eu tô ansioso, tô achando que eu não sei nada. É comum você ficar nervoso, porque é uma responsabilidade. Se você não ficar nervoso, a gente, como professor, fica preocupado, né? Se você estiver muito tranquilo. Mas esse nervoso, ele não pode te atrapalhar ou até mesmo te impedir de fazer essa apresentação. E para você conseguir controlar essa ansiedade, esse nervoso, é treinando. Não tem como. Então você já vai montar o seu texto escrito, depois você já vai montar essa sua apresentação seguindo todas as informações que a gente está te dando. Depois você vai treinar essa apresentação. E aí você tem que se conhecer um pouquinho. Na altura do campeonato, você tem que se conhecer um pouquinho. Como que eu vou treinar essa apresentação? Apresentando sozinho, apresentando para outras pessoas, apresentando para o seu professor, apresentando para os seus colegas de turma, apresentando para uma árvore. Eu não sei quem vai assistir essa sua apresentação várias vezes, mas apresente. Apresente ao ponto de você já saber qual é o próximo slide. Sabe quando você fala, meu Deus, não aguento mais ver isso? Quando você estiver de verdade nesse sentimento, é porque aí você tá bom para apresentar, entendeu? E aí nisso você vai avaliar se você tá dentro do tempo certo dessa apresentação, né? Se a ordem da apresentação tá coerente com o que você queria, com o que você inventou na sua cabeça. E nessa questão da apresentação, peça opinião para as pessoas. Olha, fulano, senta aqui, eu vou te fazer uma apresentação aqui rapidinho. São 40 minutinhos de apresentação, mas é o meu TCC. E eu preciso que você seja crítico, né? De uma maneira construtiva, para que eu melhore na minha apresentação, ou se você achar que já foi muito boa, agradeço, mas eu realmente gostaria que você desse a sua opinião verdadeira a respeito da minha apresentação. E aí você vai lá loucamente apresentar e pedir para ele te dar os pontos certos ali, para você conseguir fazer essa apresentação e ficar mais seguro. Então, tudo isso que a gente falou aqui, você saber o tempo da apresentação, saber o lugar e as ferramentas que estão disponíveis, saber quem são as pessoas que vão assistir a sua apresentação, montar o esqueleto na estrutura da apresentação, pensar nessa lógica, praticar. Tudo isso é para que você se sinta mais seguro, mais preparado e faça uma apresentação excelente. Seguindo isso aqui, não tem como essa apresentação dar errado. Não tem como, já é um fato. Sim, é um passo, são passos importantíssimos, né? E agora vamos falar dos slides, né? Que é outra parte super importante aí da sua apresentação. Já coloquei aí, só subir a tela para as pessoas conseguirem ver. Ah, obrigada. Era isso que eu estava buscando aqui. Aqui, perfeito. Então, como Legal. fazer a apresentação desses slides de forma didática, né? A gente está falando slide aqui, né, de PowerPoint e tal, mas é porque reflete muito a época que a gente estava construindo o nosso trabalho acadêmico. Então, diz a minha orientadora do mestrado, e quando ela fez a apresentação do doutorado dela, não tinha no computador, né? Então, eles faziam na máquina de escrever e depois ia colando as fotos. Olha a situação. Não tinha a imagem, né? Para ilustrar ali era foto. Então, as coisas vão evoluindo, graças a Deus. E hoje a gente tem várias ferramentas que você pode usar para fazer essa apresentação. Sei lá, lista aí várias que vocês saibam, por favor. Mas o fato é que qualquer uma delas vai seguir essa instrução aqui para montar essas ferramentas, tá? Até que você use inteligência artificial, eu não sei o que você vai usar. Mas ela tem que seguir aqui essas informações para que a sua apresentação seja coerente e traga tudo aquilo que a gente está falando. Essa é a ideia. E, bom,
vamos lá então. O que a gente tem que ter para essa apresentação ser importante, ser tão bem avaliada? Entender que essa apresentação ela é visual. Então, o objetivo é facilitar a compreensão da sua fala, facilitar a informação que você quer apresentar. Lembra, a gente ainda está falando de oratória, né, de falar. Então, a primeira ideia é entender que a apresentação, o recurso que você vai usar, independente se PowerPoint, Canva, XYZ, ela é visual. A pessoa está aprendendo com o olhar. Então, ela tem que ser esteticamente fácil e bonita para a gente entender isso. E bonito é relativo, né? O que é bonito? Mas entender que essa apresentação, por exemplo, tem que ter pouco texto, né? Pouco texto, quando a gente fala pouco texto, na verdade é nenhum texto. Ela vai ter ali tópicos para você poder falar o que você vai bater o olho no tópico, vai lembrar o que você tem que falar, e aí você começa a falar loucamente. E aí eu vou contar uma fofoquinha aqui para vocês que estão até agora nesse vídeo. Para quem tá até agora nesse vídeo, como que a gente monta uma apresentação desse vídeo? Você acha que eu tô aqui falando loucamente da minha cabeça? Você acha que a gente não preparou um conteúdo por escrito a respeito do que a gente tá falando para vocês? É claro que a gente preparou. Então, na minha frente tem aqui um Word com os tópicos que a gente tem que abordar e a Jennifer vai trabalhando no texto neste vídeo para vocês terem esse conteúdo também. Então, não é assim, você vai falando loucamente, mesmo que a gente tenha experiência no que a gente está falando. A gente organiza as ideias, porque senão ia faltar informação para vocês, ou a gente ia ficar repetindo a mesma informação aqui de uma forma maçante, né, Jennifer? É isso, exatamente. Planejamento é fundamental quando você está falando em público, né? Dando uma aula, fazendo uma apresentação. Quanto menos tempo você tem, mais você tem que seguir esse planejamento, né? E geralmente as apresentações de TCC, elas são curtas, né? Não é 20, 15 minutos, às vezes até 40. Mas o planejamento é fundamental, porque você vai ser avaliado justamente sobre isso. E nessa questão do pouco texto, por que a gente tem que ter pouco texto? Como a gente falou, até grifei aqui em amarelo, para você sempre lembrar que a apresentação é um recurso visual, né? Então, você lê, a pessoa já leu, ela leu o seu texto, né? Ela tem o texto lá e ela leu tudinho ali. Agora você vai ter que fazer o quê? Falar. Então, você quer que a pessoa preste atenção no que você está falando. Escute, e se você né? tem isso, e se você tem um texto, meu, é com todo mundo assim. Se você tem um texto, você lê o texto, entendeu? Você vai ler tudo que está escrito ali. Você não consegue evitar fazer isso, né? Porque faz parte da gente, tem uma coisa escrita ali, você quer ler o que está escrito ali. Então, se você tiver muito texto, a pessoa vai parar de escutar o que você está falando e vai ficar lendo o que está escrito ali. Então, por isso que você vai colocar só o tópico, porque o tópico a pessoa lê rapidinho, né? E já começa a prestar atenção em você. E o tópico é bom para você, que você lembra do que você tem que falar, e é bom para a pessoa também. Ele está falando disso aí. Porque às vezes a pessoa pode se distrair assim, se distrai um pouquinho. O que ele está falando? Ele está falando dessa parte aqui, entendeu? Então, os tópicos ele ajuda tanto a audiência quanto o apresentador. Isso, e ele é um guia, né? É um norte, ali são as setas que você vai seguir para começar a ter a coerência lógica da sua apresentação. E ainda pensando nisso, né, nessa apresentação ser um recurso visual, o que melhor do que imagens para falar pela gente, né? Então, coloque imagens, aquelas que são coerentes com o que você está falando, pelo amor de Deus, né? Então, vai falar dos seus resultados? Coloca os gráficos. Não precisa colocar texto, já coloca gráfico, coloca as tabelas, coloca a imagem do lugar que você fez a pesquisa, a imagem da transformação que você viu. Use imagens, porque são elas que vão trazer mais curiosidade para o seu público para poder entender e te ouvir daquilo que você está falando. E quando for possível, dependendo do que você for apresentar, faça animações, né? Faz essa apresentação ser fluida, ser dinâmica, acontecer coisas diferentes. E sabe quando entra um tópico, aí ele, em vez de estar ali o texto todo aberto, igual a gente está fazendo com vocês, querendo ou não, é uma forma de animar esse texto. A gente poderia colocar o texto aqui todo corrido e lendo para vocês. Talvez vocês estivessem dormindo aí, não estaria anotando as coisas que eu espero que vocês estejam anotando. Mas só pela Jennifer estar escrevendo, você está tentando entender o que está acontecendo de novo, já é uma forma de animação. Na sua apresentação de PowerPoint, se você puder pôr os tópicos entrando conforme você vai falando, então você pode clicar, né, e vai entrando os tópicos. Não precisa ser uma coisa, não precisa ser um circo, né, o negócio é entrar fazendo voltinha, mas só dele entrar ali, já traz a pessoa de volta para o seu assunto, para a sua informação. Então essa movimentação é bem legal
para que a pessoa não durma no meio da sua apresentação, ou você mesmo se perca, né, na sua apresentação. Eu acho que outra coisa importante, como a gente está falando, o objetivo é a pessoa entender a sua fala. Então você tem que evitar coisas que vão fazer ela se distrair da sua fala. Por exemplo, um design super complexo, com um monte de firula, né, como a gente diz, não é próprio para uma apresentação de TCC, no qual o objetivo é transmitir a informação. Então, você não quer nada que vá atrapalhar a sua informação, né? Então, um design muito elaborado pode atrapalhar esse objetivo, né? E esse design muito elaborado, Jennifer, vem de direto ao assunto que a gente falou de aonde você vai fazer a sua apresentação de TCC. Às vezes vai fazer numa sala que é clara. Aí você colocou um PowerPoint, sabe, a imagem lá, vou falar do PowerPoint, mas de novo, usa a ferramenta que vocês vão usar aí. Você coloca o fundo do slide todo desenhado, cheio de, sabe, o fundo, não tô nem falando do texto, tô falando que você resolveu colocar a imagem de fundo. Aí ninguém enxerga nada. Nem você que tá na frente dele a 10 centímetros consegue enxergar. Gente, fundo simples, fundo branco, fundo preto, fundo azul, amarelo, sei lá. De preferência com letras, né, com a fonte que tenha contraste de cor. Se eu coloco um fundo branco com uma letrinha amarelinha claro, aí você complicou a vida da galera que usa, né, que não enxerga. Então, seja coerente. Cores que dê contraste, para quem olhar ali e falar, putz, é uma letra A, é um número 3, e facilitar a vida de quem está lendo e de você que está apresentando. Então, é importante você pensar nisso. E aí, também, uma outra questão aí de layout, né, de beleza, né, que a gente estava falando, seguir um padrão de fonte, tamanho, né, a disposição das imagens. Então, eu começo ali, pensei, meu título vai ser em Arial, e já logo escolho uma letra padrão, por quê? Quando eu pego, se eu levo minha apresentação com a letra XPTO e coloco o espeto lá no computador da faculdade, que só tem um Word marromeno, ele vai desconfigurar essa minha letra. Aí, em vez de aparecer o tio, vai aparecer aqueles quadradinhos. Em vez de aparecer o C cedilha, vai aparecer uma estrelinha. Então, pronto, já era. Imagina você fazer uma apresentação desse jeito. Escolha letras padrão. A Times, a Arial, que aí você não foge muito da loucura, né? Então, seguir esse padrão de fonte. Se eu coloquei o título com uma fonte e o texto com a outra, no slide, eu vou seguir isso no trabalho inteiro. Se eu coloquei que o título é tamanho, sei lá, fonte 14, eu vou seguir todas as títulos com fonte 14. Por quê? O leitor ele vai entender assim, ó, se tem fonte 14 é um título, se tem fonte 12 é o texto, se tem fonte 16 é um título mais geral. Então o leitor ele já começa a se orientar e se organizar no seu trabalho com essas informações que você está dando. E só para terminar minha fala aqui, tem a questão da disposição das imagens, né? Veja se as imagens estão no lugar certo, veja se essas imagens estão visíveis. Às vezes você coloca uma imagem muito pequenininha ou uma imagem muito grandona. E eu já falei isso, mas vou falar de novo. Às vezes coloca uma imagem que tem nada a ver, né? Assim que a gente começou a fazer trabalhos no PowerPoint, o PowerPoint tinha um monte de recursos legaisinhos. Então tinha que um clipezinho ficava pulando assim conforme você colocava ele. O que isso tem a ver com o trabalho de TCC, pelo amor de Deus? Ou aqueles GIFs, lembram? Já usou GIF, Jennifer, na sua vida? Já Nossa, usei. tinha, né? Era triste. Tem ainda, né? Ou coloca um GIF de uma vaca, você tava falando trabalho, sei lá, a importância do leite pro bebê. Aí você põe uma vaca rodando lá, passando, brincando. É um trabalho, né? Você tá sendo avaliado. Cuidado com o que você tá usando em relação às imagens, tá? Eu tenho uma situação para contar sobre imagem. Quando eu tava fazendo meu TCC, eu tinha que colocar um mapa de São Paulo, né? E aí, Google, mapa de São Paulo, imagem, piriri, pororó. E a minha orientadora falou assim, ó, toda a imagem tem que ter a fonte. Ah, mas eu peguei a imagem do estado de São Paulo. Não interessa, você tem que colocar da onde você tirou. E eu coloquei olha só, tão distraída, né? Mas a gente aprende. Coloquei o mapa de São Paulo, peguei a fonte lá, copiei a URL e puf, coloquei lá. E mapa de São Paulo, segui. Ela, como uma boa orientadora, foi ler meu trabalho. Aí daqui a pouco ela me chama. Érica, que mapa é esse aqui? Eu falei, mapa de São Paulo. Ela, de onde você tirou? Eu tirei da internet. Ela, não foi essa a pergunta. Qual a fonte que você usou pra extrair esse mapa? Quando eu fui olhar, cara, tipo, eu não vou lembrar agora qual que era, mas era uma fonte nada a ver, tipo, era um site de receita, sabe? donabenta.com. Era a Dona Benta, eu lembro dessa história. Gente, olha isso, né? Que papelão, né? Não, qual que é a autoridade da Dona Benta pra fazer o mapa de São Paulo? Nenhum. Né? No mínimo, eu tinha que entrar no site oficial. É um trabalho acadêmico. A minha sorte é que quem viu isso foi a minha professora, né? Não foi a banca.
Imagina explicando pra banca que eu tava com o mapa da Dona Benta, ia ser triste. Aí eu fui lá rapidamente, procurei o mapa oficial, pus lá, estadodesaopaulo.gov.br. Beleza, É. então cuidado com isso, tá, gente? É verdade. Boa essa história. Agora, vamos chegar na hora da apresentação. O que que a gente pode fazer na hora da apresentação para a gente ficar mais tranquilo, né? Não ficar se sentindo com aquele nervosismo, né? Que sempre dá. Então, tem algumas dicas aqui, né? Algumas estratégias, digamos assim, que vai te ajudar a estar bem, se portar bem nessa apresentação. Vamos lá, vamos começar. Isso aqui é legal porque é na hora. Ali, ó, é na hora. No momento, você ligou o slide, olhou pra frente e vai começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é de trazer informações que nos tragam segurança. E quais são essas informações que traz segurança lá para você iniciar a fala? É você cumprimentar a sua audiência, o seu público, falar, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou a fulana e a minha apresentação de TCC é e fala o título da sua apresentação, fala a sua instituição e fui orientada pela fulana, ciclana, beltrana ou pelo professor XYZ. Então, você já deu aquela quebra para sua expectativa, sabe? Para sua ansiedade. Então, sempre cumprimentar a plateia, o público, né? Sua banca vai estar lá sentada no público, então cumprimentar todo mundo, olho no olho, tá? Nada desse negócio, vou olhar pro fundo da sala, piriri, para. Não tem essa, gente. São pessoas normais, são pessoas. Você não tá apresentando para ITs. São pessoas. São pessoas que têm conhecimento, mas são pessoas. Olha, olho no olho, tal, faz essa apresentação, fala o seu nome, o título da sua apresentação, sua instituição e sua orientadora e bora. Bom, eu trabalho e começa a falar sobre o trabalho. Outra informação importante, se posicione bem. Lembra, a gente falou isso lá no início do vídeo. A Jennifer falou que a apresentação do mestrado dela e do doutorado foi no auditório e tinha uma mesa. E aí, eu fico atrás da mesa, eu fico na frente da mesa, eu fico em cima da mesa, aonde eu fico? Bom, busque, por isso conhecer o lugar que você se sinta mais confortável. A melhor sugestão no caso da mesa é você ficar na frente da mesa, mais próximo do seu público, tá? Quanto mais próximo do público, melhor, né? Para você trazer essa aproximação mesmo. Então eu vou ficar no meio deles andando. Não, você não é pastor de igreja. Você vai ficar na frente deles e ali manter a relação. E ver se você não tá tampando o slide atrás de você. Porque às vezes você tá lá, então esse gráfico mostra e você tampou o gráfico inteiro. Então veja a sua posição de forma que você não tampe as informações que estão atrás de vocês, tá bom? Fique bem posicionado nesse sentido, né, Jennifer? Sim, é importante você prestar atenção nesses detalhes, né? Que quando você está nervoso, você pode acabar deixando passar. Outra coisa que a gente não recomenda que seja feito é ler os slides, né? Então, isso está em conexão com o que a gente falou inicialmente, que a apresentação é para ter pouco texto, justamente para você não se sentir tentado ou tentada a ficar lendo, né? Não é para ler a apresentação. Isso torna a apresentação super chata, né? Imagina você ficar lá vendo alguém lendo, né? Com a cara virada assim e lendo a apresentação. E também não leia o papel, né? Se você fala assim, não pode colocar nos slides, então eu vou escrever tudo aqui que eu preciso no papel. Se você seguir nossas dicas, você vai ver que isso aqui que a gente está falando vai ser irrelevante, porque você vai ter preparado uma apresentação no qual você se sinta confiante para falar, vai ter pouco texto, mais imagem, então você vai conseguir explorar melhor os recursos visuais, você vai ter praticado várias vezes, então você vai estar se confiante do tempo que você está falando e do que você está falando. Você vai ter apresentado por outras pessoas e vai ter pego o feedback deles, né? Então você vai saber onde que estava ruim e já vai ter melhorado. Então, quando chegar nisso aqui, claro, não vou ler nada, já estou me sentindo seguro, né? Então, é por isso que a gente falou essas coisas antes, para você agora saber por que a gente está falando para não ler, né? Isso. O que tem na cabeça de vocês? Tô aqui na minha apresentação, meus slides estão aqui atrás. Então, eu tô aqui falando pro público. Então, é importante cuidar das plantas, piriri parará, colocar água, não sei o quê. Eu vou para um próximo tópico. Se eu tô de costas nos slides, eu não sei o que é. O que eu vou fazer? Eu vou parar, olhar e voltar aí? Não. Eu tô falando já vou me direcionando, bato o olho, vi o tópico e continuo falando e já dou continuidade na fala. É uma apresentação linear, né? Ela vai acontecer. Então, você vai falando,
já estou percebendo aqui que eu estou terminando o que eu queria falar, eu olho novamente, vejo o próximo tópico, continuo, passo o slide, mostro a imagem, faço a ação que eu tenho que fazer. E uma coisa a mais aqui, até para falar dessa questão dos slides, como que eu avalio se a imagem é importante ou não? Toda vez que você colocar uma imagem no slide, você tem que falar sobre ela. Ah, eu não vou falar nada sobre essa imagem, então ela não tem por que estar ali. Tá? Então eu tô aqui, ó, parará, fazendo minha apresentação. Olhei para trás, vi o próximo tópico, falei dele, olhei, vi a imagem, eu dou, né, mostra aqui, ó, então esse mapa aqui de São Paulo, ele mostra que a Dona Benta cozinha em São Paulo, não sei o que, não sei o que. E aí você consegue trazer essa informação. Então eu tô usando a imagem, ela tá ali para isso, ela não tá ali para deixar a sala bonita, não é um quadro, é uma imagem que você tá usando, você colocou para usar, tá? Então, ele não lê os slides, mas usá-los de fato com o real motivo deles. E qual é o real motivo? Apoio. Ele é o seu apoio de apresentação, tá? Bom, uma outra informação a respeito disso, e aí tem muito a ver com a oratória, é falar no ritmo adequado, e esse ritmo adequado é nem muito rápido, nem muito devagar. E é o jeito que você fala normalmente, tá? Então, prestar atenção se você não tá ali. Pessoal, bom dia, eu sou a Érica e hoje sabe, parece a Dory lá do Procurando Nemo falando baleiês. Então você tem que falar no ritmo certo, mas também, e aí é uma coisa que eu me policio muito, não falar muito rápido, porque senão a outra pessoa que já nem conhece do assunto, com você falando rápido, ela fala, meu Deus do céu, acabou o mundo agora, não tô entendendo nada. Então tente alinhar essa questão da velocidade e da altura da sua fala. Se você está apresentando numa sala para 12 pessoas, manda elas vir para frente e tudo bem. Mas se você está apresentando para uma sala, sei lá, que tem 30 pessoas, sua turma inteira foi ver seu TCC, não tem microfone, você vai ter que falar para essa turma assistir. Pensa, a gente como professor que não tem, às vezes tem microfone, mas às vezes não tem microfone. Como é que eu falo pro último lá poder assistir, para ele ficar acordado? A gente sabe que ele não fica acordado, mas a gente tem essa ideia. Então você tem que falar e impor a sua voz para a pessoa poder te ouvir. Então falar numa velocidade adequada, né, no ritmo adequado e numa altura, né, um som adequado também para a pessoa poder ouvir, né? Ah, E Jennifer, deixa eu falar uma falar. coisa interessante que tem a ver com fala, né? Essa foi uma dica que eu recebi. Às vezes você colocou um nome que você não sabe pronunciar direito, né? Tá em inglês, sei lá, tá em outra língua. Vai lá no Google, coloca lá, escreve o nome e vê como é que fala, e escuta como é que fala. Às vezes o Google tem essa função de falar. Por quê? Fica esquisito se você falar de um jeito estranho ou ficar claro que você não sabe falar. Aconteceu isso comigo numa apresentação, uma amiga minha viu, ela falou assim, da próxima vez você procura ver como é que fala o nome dessa pessoa. Ó, eu anotei aqui para você, vou te mostrar esse recurso aqui. Era um sobrenome em francês, uma coisa assim. Então, é importante isso, sabe? Você saber pronunciar a palavra de forma correta. Então, se você tá na dúvida, procura saber, pergunta para alguém, né, para chegar na hora ali e falar do jeito que deve ser falado, né? Não, realmente, gente, essa dica aí, Jennifer, é surreal. A gente que trabalha com botânica, né, tem muitos nomes de família, de espécie que a gente não tem obrigação de saber exatamente o nome se a gente não trabalha com ela. E aí você saber citar o nome correto até mostra para a banca a sua vontade de buscar essa informação, né? De não levar de qualquer jeito. Ah, eu tô com uma técnica aqui e o nome da técnica é essa daí, ó, gente, lê aí. Não, né? Você tem que trazer essa informação o mais completa possível. Lembra? Tudo que tá na sua apresentação, você tem que saber explicar e justificar ela. Mais uma coisa, é importante também para quem trabalha com a parte de biologia, ciências da saúde, você precisa falar um nome científico, você se preocupar em pronunciar corretamente o nome da espécie. Por exemplo, você está na área da saúde, você precisa falar Trypanosoma cruzi. Entendeu? É um nome complicado, não é latim, é outra língua. Então, não coloca o nome ali. Às vezes você não fala aquele nome, você só escreve ou lê. Então, tenta ler antes, entendeu? Porque esses nomes científicos, eles são complicados mesmo, e se você não costuma falar, né, só escreve, na hora que você vai falar, você pode se enrolar. E pode ser um motivo para você ficar se sentindo inseguro ali, né? Pode ser então, treina a pronúncia, né? De nomes
de nomes de técnicas que estão em outra língua, sobrenomes de pessoas que você precisa citar e principalmente dos nomes científicos. Exatamente. E Jennifer, eu acho que a nossa última dica hoje, né? Nossa última orientação, não vou falar nem dica, porque dica é uma coisa muito simples. Aqui foi um aulão mesmo. Então, a nossa última informação sobre a apresentação, que é uma coisa que eu vou querer pegar daqui a pouquinho, quando a gente terminar esse vídeo, é: tenha um copo d'água perto de você. E por que um copo d'água? Porque quando você estiver fazendo essa apresentação, né, você pode estar muito acostumado a falar em público, e maravilha, ou você pode ficar ali um pouquinho ansioso, ou realmente você pode precisar beber uma água. Então, esse copo d'água, ele é estratégico. Você está ali fazendo a sua apresentação. Você está muito nervoso, estou muito ansioso, estou passando mal. Para, vai plena, pega a sua aguinha, bebe e volta. Érica, eu levo quanto tempo tomando essa água? 2 horas? Não, né, criatura? Você vai levar o tempo normal para beber um copo d'água. Mas só de você ter feito isso, o seu cérebro ele entende que você fez uma ruptura e que vai recomeçar tudo novamente. Então você já diminui essa ansiedade ou esse estresse que você estava tendo. Mesma coisa na hora da banca. A banca tá ali te pressionando muito, você tá começando a ficar acuado, já indo para trás até. Pega a sua água, toma, dá aquela respirada e volta na voadora para dar a resposta para sua banca, de uma maneira educada, claro, e volta para dar aquela resposta que a banca tá te pedindo. Então, esse copo d'água perto de você, ele é estratégico para te acalmar, para te voltar pro eixo da apresentação, sabe? Se você resolver falar muita coisa e de repente sair da apresentação, esse copo d'água te traz. E por último, até para matar sua sede na hora dessa apresentação. Exatamente. E olha, o copo d'água, se você for numa palestra, você vai ver que sempre trazem um copo d'água pro apresentador, entendeu? É tipo assim, é de praxe. Tá uma coisa profissional, alguém vai ter um copo d'água ali para a pessoa que está apresentando. Por quê? Quando você fala, você precisa se hidratar, né? Precisa hidratar a voz. Eu não sei muito bem a questão ali da técnica, mas se você falar muito, você vai sentir a garganta seca, né? E então, o copo d'água, ele tem essa função é, fisiológica, né, de te ajudar, né, a melhorar a sua voz, mas ele tem essa função principalmente estratégica. Acho que essa é a maior importância dela ali, para quem está nervoso, né? É o copinho d'água ali para você se acalmar, para você ter aquele tempinho para pensar. Às vezes você precisa de um tempinho para pensar, né? Você se perdeu ali, você toma um copo d'água e pensa, o que eu estava falando mesmo? Aí depois você continua, entendeu? Ele é fundamental. E também eu lembrei de colocar isso aqui como última dica, porque nessa apresentação essa última apresentação que eu fiz com uma amiga minha, que é professora, me deu umas dicas, além do nome, né, difícil que eu não consegui pronunciar, ela falou assim, tem um copo d'água, porque teve uma hora lá que você estava falando e que deu para ver que você estava assim com a voz, começou a ficar rouca, que você precisava tomar uma água, entendeu? E então foi uma dica que eu recebi, eu estou aqui passando para vocês também. Bom, pessoal, olha, isso aqui foi um super aulão de tudo que a gente traz de informação a respeito da apresentação oral. Então, isso é fundamental para que você saiba fazer essa apresentação. E eu tenho 2 pedidos básicos. Primeiro, segue a gente. Se essa aula fez sentido para você, segue a gente aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, porque tem conteúdo sempre. E também vou pedir para, se você seguiu alguma dessas dicas que a gente passou, aplicou na sua apresentação, fez a apresentação, volta aqui, fala pra gente qual foi a dica que mudou a sua apresentação e como você se sentiu e se tinha alguma coisa para completar. Eu vou ficar esperando, hein? Vocês voltarem. É verdade, vou ficar aqui esperando. Então, por hoje é só, né? Lembra, né, de ativar o sininho para você receber sempre quando a gente postar um vídeo novo, né? E como a Erika falou, siga a gente no Instagram e se inscreve aqui no nosso canal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.